Placar Apoio Mineiro oferece. Cabeça Fria de Fortaleza 1, Atlético também 1. Dava pra ganhar? Dava, mas longe de mim reclamar de um empate fora de casa com reservas contra o melhor mandante do Brasileirão. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Está no ar mais um Cabeça Fria, nosso vídeo de análise dos jogos do Atlético, sempre em parceria com o Apoio Mineiro, nosso parceiraço nos conteúdos pré e pós-jogo aqui no canal. Peço aquela moral antes da gente começar a analisar o jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem muita gente que assiste aos nossos vídeos, mas ainda não é inscrito. Deixa o like porque ajuda demais, manda para os amigos. Tem canal de cortes também na descrição, muito vídeo legal por lá. É só se inscrever e considere se tornar sócio do canal, membro do canal. É só clicar em Seja Membro e caso apareça para você um botão Hypar aí embaixo, clica nele porque também me ajuda demais, beleza? Bom, vamos lá. O Atlético foi a campo ontem com um time totalmente reserva e era de se esperar, e que bom que isso aconteceu. Eu, inclusive, vinha falando isso ao longo da semana, aqui em live e nos espaços que eu tenho em O Tempo também, que eu tinha até um certo medo de o Milito usar mais alguns titulares que ele levou. O Saravia hoje acho que dá para tratar como um cara que briga por titularidade, porque o Lianco foi muito bem na direita, então dá para tratar essa posição como em aberto, eu acho. O Saravia disputando posição com o Lianco, então não dá para cravar que é um titular do sábado que jogou como titular ontem. O Everson, beleza, goleiro, tá tudo bem. Mas o meu medo era o Milito usar por mais tempo o Scarpa e o Otávio. Não aconteceu, os dois entraram já na reta final do segundo tempo e nada aconteceu de maior perigo. Ainda bem, os dois estão tranquilos para o jogo de sábado em São Januário. Mas vamos lá, o Galo foi a campo com Everson no gol, Saravia como lateral direito mesmo, a zaga com o Bruno Fux e o Igor Rabelo, e o Mariano foi lateral esquerdo, e muito experiente, não comprometeu por ali. Nós vamos falar, claro, individualmente de alguns jogadores e analisar o jogo como um todo. A dupla de volantes, Fausto Vera, que fez o gol do Galo ao lado do Paulo Vitor, que falhou, infelizmente, no gol do Fortaleza. O Fausto Vera, a gente lembra, não pode jogar a Copa do Brasil, por isso que jogou ontem. A exemplo do Daverson, que não pode jogar a Copa do Brasil, mas não jogou ontem porque estava suspenso, senão certamente jogaria. O Atlético tinha o Alisson aberto pela direita, o Palácios aberto pela esquerda, jogando no lado que ele está menos acostumado. Alisson voltando de lesão. O Igor Gomes jogando mais por dentro, encostando mais no Allan Kardec, que era o centroavante. Ou seja, um time bem reserva. E me agradou muito a postura do Galo no início do jogo, porque você vai jogar contra o Fortaleza. O Fortaleza é o melhor mandante do Brasileirão, tá? Disparado. Ninguém tem melhor aproveitamento em casa do que o Fortaleza, um time que vinha de 12 vitórias consecutivas jogando em seus domínios. Eu até estranhei, sendo bem sincero, o público ruim no Castelão, um público razoável. Ruim é forte, mas o estádio não estar lotado, porque cara, a torcida do Fortaleza sempre me impressionou muito na época que eu era repórter de beira do campo, né? Como uma das torcidas que o som mais chega lá dentro, os caras cantam muito, realmente, a festa é muito legal. Torcidas do Nordeste como um todo fazem festas muito legais e a do Fortaleza já me chamou a atenção em vários jogos. Eu lembro daquele jogo da Copa do Brasil de 2021, que o Galo já tinha praticamente resolvido a parada no jogo de BH. Eu fui fazer o jogo da volta lá no Castelão e a torcida dos caras encheu, fez uma festa linda e o Galo estava claramente classificado ali, né? E ainda assim os caras lá apoiando. E nesse caso os caras estão brigando pelo título brasileiro, beleza, que tá muito difícil, né? Eu acho que não vai fugir de Palmeiras e Botafogo, mas estão lá, né? No G4, uma campanha em casa impressionante, não perdia pra ninguém, não perde pra ninguém, né? Em casa, ninguém modo de falar, né? Mas tem o melhor aproveitamento do Brasileirão como mandante. O estádio tinha um público razoável, me chamou a atenção e deu para ver, inclusive, isso com muita nitidez na transmissão do jogo, né? Eu não estava no Castelão, assisti o jogo aqui de BH mesmo e dava para ouvir o tempo inteiro o Vojvoda e o Milito falando, né? Através daquele microfone que colocam ali perto dos treinadores. É raro isso acontecer com o estádio lotado, porque a torcida abafa realmente o som dos treinadores. É legal. Deu para pescar algumas coisas que o Milito falou ao longo do jogo ali, a gente vai até citar aqui nesse vídeo. O Galo começou o jogo com uma postura que eu gostei muito, né, marcando com um 4-4-2 bem nítido ali, duas linhas bem próximas, bem compactadas, né, e o Igor Gomes com o Kardec sobrando na frente. A primeira linha de marcação tinha o Saravia como lateral direito, Igor Rabelo como zagueiro pela direita, Bruno Fux como zagueiro pela esquerda e o Mariano como zagueiro
como lateral esquerdo, perdão. A segunda linha de marcação tinha o Alisson na direita, os dois volantes, Paulo Vitor e Fausto Vera, e o Palácios na esquerda. Quando o Galo tinha a bola, saía jogando com 3, né? O Igor Rabelo virava realmente um construtor pelo lado direito nessa primeira saída, o Bruno Fux como zagueiro central e o Mariano construindo pela esquerda, e espetava já o Saravia para agredir um pouco mais, fazendo a dobradinha com o Alisson, né? O Alisson voltando de lesão, gostei da primeira participação dele depois da lesão, sem bola, comprometido ali também com a marcação, em alguns momentos, inclusive, ele estava até um pouco atrás dessa segunda linha de marcação, né? Dava para ver uma espécie de 5-3 em vez de 4-4, porque o Alisson encostava bastante por aquele lado para tirar a amplitude do time do Fortaleza, mas era um 4-4-2 bem claro ali. E o Atlético começou o jogo bem arrumadinho, tirando os espaços. Teve um dado momento ali nos primeiros 10 minutos que me chamou a atenção o fato de a gente ter no jogo o Mariano marcando o Marinho, né? O Marinho é um jogador muito rápido, muito habilidoso, a gente sabe disso, e ali me gerou uma certa preocupação. Mas logo depois eu vi que o Palácio estava muito atento também nessa dobradinha com o Mariano para tirar o espaço do Marinho. Falei, cara, se esses dois continuarem dessa forma, jogando compactados, né, como eu falei, as duas linhas muito próximas, não teremos grandes problemas. O Marinho vai ter sempre dois marcando, né, e a gente não vai ter tanta dificuldade por ali. E era o cenário do jogo, né? O Atlético começou o jogo muito bem. Aliás, a primeira chance clara de gol foi do Galo, num lançamento espetacular do Bruno Fux, primoroso, né, para o Igor Gomes, que fez a movimentação certinho. O Igor Gomes, como eu falei, era quem mais encostava no Kardec ali como meia atacante em vários momentos, aproveitou o lançamento, entrou em condição legal, foi na linha de fundo, cruzou para trás, o Fausto Vera furou esse chute, tentou a finalização, mas furou, não conseguiu finalizar, a bola sobrou para o Saravia, que chegou finalizando, a bola pegou no travessão na parte de cima, né, o travessão já saindo, mas pegou no travessão. Foi uma ótima chegada do Galo, aliás, foi um dos dois lances lindos do Bruno Fux. Teve um outro lançamento dele também para o Igor Gomes, que o Gomes chega solando a bola e devagarinho ela sai perto da trave do gol do João Ricardo. Era uma possibilidade boa para o Atlético explorar nessa bola longa nas costas da zaga, mas infelizmente não fizemos gol assim. Mas foi a primeira chance clara do jogo ali aos 12 e a estratégia do Galo para a partida estava muito clara, né? Marcar bem, compactado, tirar espaço, dobrar a marcação nos caras rápidos do Fortaleza, como era o caso do Marinho, e explorar aquilo que era possível explorar, uma bola parada, um contra-ataque, uma transição, uma bola longa, como foi o caso dessas bolas do Fux, e eu acho que era uma boa estratégia para o jogo, né? E, infelizmente, como é assim no futebol, acontece, faz parte do futebol, é um jogo de erro, de acerto, de estratégia, mas também de ações individuais que podem descompensar totalmente um time, ou um erro individual pode atrapalhar muito a sua estratégia para o jogo. O Paulo Vitor errou no lance ali do gol do Fortaleza aos 15 ali do primeiro tempo. Uma bola que estava com ele, dominada, ele não consegue afastar, né? Fica ali com ela ainda viva na área. O Martinez, meia, que era do América, inclusive, consegue roubar a bola, toca para o Marinho dá um come muito bonito ali no Fausto Vera, o Vera entra de primeira e é óbvio que o Marinho vai puxar para a esquerda para finalizar, mas não dá para condenar o Vera nesse tipo de lance, porque ali é o desespero do cara querendo bloquear o chute, né? Ele se joga na frente da bola, o Marinho inteligente, corta, chuta muito bem e faz o gol. Até vi algumas pessoas em rede social falando que foi falha do Everson, simplesmente por ele tocar na bola. Para mim, ele tocar na bola é mérito dele, o normal é aquela bola entrar direto, não tem falha nenhuma do Everson naquele lance, na minha opinião, tá? Cada um vê da forma como acha que deve, mas para mim uma finalização a queima-roupa muito perto, distância menor do que a distância de pênalti ali, bola no alto, o Everson se estica, encosta na bola, mas o normal é aquela bola entrar, né? Se o goleiro faz a defesa é um milagre, então se num lance que se o goleiro pegar é um milagre, você não pode considerar que é falha a bola tendo entrado, né? A falha no lance ela é realmente 90% do Paulo Vitor e acontece. É um jogador em evolução. E quando eu falo de jogadores da base, eu sempre tomo muito cuidado, porque esses caras têm que ter o direito de errar, né? Por uma questão óbvia, é o processo, é um nível de enfrentamento diferente que eles estão acostumados. É normal o cara subir tendo um índice de erro um pouco maior, né? A gente tolera tanto erro de jogador velho e ruim. Nem tô falando nesse Galo não, tô falando no geral, né? O futebol como um todo tolera tanto jogador já rodado pra caramba que erra umas coisas básicas, acontece e tal, você não vai tolerar erro de menino? Tem que tolerar. Inclusive ontem eu tava em react durante o jogo e alguém falou, por que o Izep não foi pra esse jogo? Eu falei, gente, não tem que ir mesmo, que a gente não tem, o Atlético não tem infelizmente essa cultura de
dar tempo ao tempo, de ter paciência com os garotos da base. Se ele leva um Izep da vida, que tá machucado, inclusive, nem poderia ir, mas supondo que ele estivesse em condição, cara, não é pra levar, porque num jogo desse o moleque sobe e vai mal, erra uma bola, perde uma bola que gera um gol para o adversário, aí já tem a parcela da torcida, isso é bagre, mais um, foguete molhado. Até o Sávio, titular hoje da seleção brasileira, tinha gente que chamava de foguete molhado. Então, titular da seleção e do City, né? Vale mencionar. Então, cara, tem que ter cuidado mesmo. Se a gente fosse um clube que tem a cultura de usar jogadores da base, que a torcida entende, que ninguém queima no primeiro erro do menino, aí beleza, arriscar um pouco mais, subir mais os garotos. Não temos essa cultura, infelizmente, não temos, então você não pode realmente subir jogadores assim, correndo risco de queimar, e quando você tem jogadores da base jogando, né, mais preparados e tem algum tipo de erro, como foi o caso do Paulo Vitor, a minha linha, vai de cada um, é falar, olha, falhou, foi um erro que resultou num gol adversário, que atrapalhou o resultado, porque isso é fato, tem que registrar. Mas longe de mim queimar, não serve, é bagre, não joga mais de forma alguma. Toda sorte para o Paulo Vitor na sequência do aprendizado dele, porque eu acredito que ainda vai ser um jogador muito útil para o Galo. Vacilou nesse lance e o Fortaleza ali saiu na frente. O gol era tudo que o Fortaleza queria, né? Porque obrigaria o Galo a sair um pouco mais, então atrapalhar um pouco esses encaixes defensivos, como a dobradinha que eu citei do Mariano e do Palácio em cima do Marinho. E, naturalmente, faria o Fortaleza ter mais espaço para jogar e, enfim, o Atlético teria que se expor mais, o que era claramente algo fora do plano do jogo, né? O plano do jogo era se manter postadinho ali e agredir quando possível, mas faz parte, é o tipo de coisa que acontece. Antes de começar a falar dos lances e do jogo em si, vou destacar aqui uma parada curiosa, que é o Mariano ter sido o capitão do time, porque foi dele a abraçadeira. E o Mariano, cara, eu que já trabalhei vários anos ali na beira do campo como repórter de transmissão, sempre teve esse perfil líder, assim, sempre foi um cara de ver o jogo, de conversar sobre tática, de orientar os companheiros, de conversar com os companheiros, inclusive quando ele tá no banco orientando os caras que estão dentro do campo, várias vezes em jogos maiores que o Mariano tava no banco, eu vi ele trabalhando quase que como auxiliar, chamando os caras, orientando, e ele dentro do campo, você não tinha Hulk, você não tinha Alonso, você não tinha Arana, outros líderes do time dentro do campo. Achei legal o Mariano ter sido capitão, é um cara que eu respeito muito, é um cara que, claro, tá na reta final de carreira, não tem a mesma intensidade de outrora, mas ainda é um jogador muito inteligente, muito experiente. Você vê que em alguns momentos ele consegue buscar atalhos ali. Teve um lance de um desarme dele para cima do Marinho no segundo tempo, na esperi total. Ele corre um terço do que o Marinho corre, colocou o corpo na frente, conseguiu tirar o perigo e ganhou, salvo engano, um tiro de meta pro Everson ali. Então, um cara muito experiente, foi vencedor no Galo, então claro que está na reta final da passagem, né? Não vai renovar, no fim da temporada vai se despedir, mas deu conta do recado ontem e é curioso esse perfil líder dele. Não duvido que o Mariano vire um ótimo treinador, por exemplo, porque tem essa facilidade, os caras gostam dele, tem vestiário, um jogador com currículo, né, respeitável, ganhou muito título na carreira, jogou fora, campeão brasileiro mais de uma vez, enfim. E gosta da coisa, do tatiquês da bola, gosta de conversar, então sucesso para ele na sequência. Não sei se ele vai parar de jogar, se ele vai continuar em outro clube, mas é um cara que tem esse perfil e fez bem a função de capitão no jogo de ontem. O Fortaleza, como eu falei, ganha moral depois do gol, é natural, obriga o Atlético a sair um pouquinho mais. O Galo até tem um gol anulado, né, um lance do Palácio. O Palácio é lançado, sai cara a cara com o João Ricardo, finaliza bem e faz o gol. E depois o bandeirinha levanta a bandeira, né, um instrumento de trabalho. Cara, eu entendo a orientação que lance de gol tem que esperar, mas em lances óbvios como esse, cara, tem que levantar. Que é frustrante demais, assim, não pra mim, né? Eu tava em React, quem estava acompanhando o React, né, do jogo de ontem, viu que na hora que ele é lançado, ele caminhando, eu falo, tem impedido, cara. Ele faz o gol, eu não tenho a menor reação, porque eu sei que tem impedido, tá claro. Eu vendo pela TV, tava óbvio que tava impedido. O Bandeira tá na frente do lance, cara. Não tem por que esperar. Porque é sacanagem com o torcedor, eu fico pensando no torcedor menos ligado no detalhezinho da linha ali, se tal ou não tá. O cara vai comemorar, velho. Imagina lá, o cara tá lá em casa, a bola entra, gol do Galo, aí replay tá lá o Bandeira. Eu entendo esperar em lances que tem uma mínima dúvida. Naquele caso não tinha. Um lance muito óbvio de impedimento. Levanta a bandeira, dá celeridade ao jogo, bota no chão, joga. Mas não, essa orientação... Então é aquilo, né? Pra que precisa de bandeirinha? Se é pra esperar todo lance, não tem que ter bandeirinha, então, Em lances evidentes, o cara tá 20 metros na frente, o árbitro dentro do campo consegue ver, né?
Então, tira o Bandeira, né? Enfim, não tô querendo tirar o emprego de ninguém não, mas eu sou contra essa recomendação de todo lance esperar em lances óbvios para mim, tem que levantar a bandeira. Mas o Fortaleza cresceu, né? Cresceu no jogo, teve algumas outras chegadas, o Paulo Vitor deu mais uma rateada em outro lance ali, gerando outra chegada para o Fortaleza. O Fortaleza chegava muito à linha de fundo do Atlético, tanto que conseguiu vários escanteios. Teve um momento ali no meio do primeiro tempo que foi um festival de escanteios para o Fortaleza, e a zaga do Galo conseguiu ir bem ali, tirar o perigo em todos esses lances. É sempre um perigo a bola aérea, né? A gente sempre fica com medo, mas a defesa se segurou bem. E quem apostou na KTO em escanteios, né? Porque tem esse mercado lá, se deu bem, porque foi realmente muito, muito, muito escanteio um atrás do outro. E se você gosta de se divertir com apostas esportivas, fica o recado aqui da KTOzinha. Cupom FROSSAR para você vai ter 20% de bônus no primeiro depósito. A primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Lembrando que é só para maiores de 18 anos, lembrando que você precisa consultar o regulamento para entender como funciona e pedindo a você que aposte com responsabilidade, beleza? Para se divertir, é para brincar, não é para usar dinheiro de obrigação, não é para tratar como investimento. Aposta não é investimento, é brincadeira, é diversão. Você pode ganhar, você pode perder. Ontem mesmo eu perdi, apostei lá num gol do Allan Kardec, achei que ele ia fazer o golzinho, não saiu, paciência, vida que segue, tá tudo bem. E é assim que tem que ser sempre com a aposta, combinado? O gramado era horroroso, né, no Castelão, e isso é importante a gente falar, porque a gente já bateu tanto no gramado da Arena, e com razão, tem que bater mesmo. É nosso estádio, a gente tem que proteger e tem que cobrar que o nosso estádio tenha ótima condição de jogo, mas a gente tem que falar do gramado dos outros também, né? O gramado muito ruim, todo esburacado. O Fortaleza ainda faz a gentileza de molhar o campo logo antes do jogo, deixa os caras aquecerem em grama seca e depois molha. Então, o que teve de gente escorregando no primeiro tempo foi uma brincadeira, assim, um festival de escorregões. Quase todo mundo, até o Everson escorregou, os caras do Fortaleza escorregando também, Igor Gomes eu lembro de ter caído, vários outros, Alisson tentou um drible uma vez para puxar um contra-ataque, escorregou e caiu, gramado péssimo, molhado logo antes, os caras não aqueceram no gramado daquele jeito, e aí naturalmente gera esse tanto de escorregão, principalmente no primeiro tempo, né? No intervalo o cara tem a chance de trocar a chuteira, colocar uma trava mais alta e melhora, mas no primeiro tempo muita gente escorregando, gramado realmente muito ruim. O Galo até tem um momento de uma ligeira melhora no jogo ali no meio, para o início da segunda metade do primeiro tempo. Caramba, início da segunda metade do primeiro tempo eu fui longe, mas enfim, 25, 26, 27 minutos, tem uma jogada que o Galo chega até com muita gente ao ataque, a bola é cruzada na área, o Vera cabeceia mal, mas chegou com bastante gente. Tem uma jogada do Alisson maravilhosa, que ele consegue ir costurando, dá uma caneta em um, passa no meio de dois, vai levando, mas também não dá em nada. Nesse momento dá para ouvir com clareza, eu falei que em alguns momentos deu para ouvir o Milito, né, no microfone da transmissão, dá para ouvir o Milito pedindo pro time sair. Porque é aquilo que eu falei, cara, você tá perdendo o jogo, você vai ter que se expor. Aliás, isso é um mérito do Milito, de ele ter aprendido a como se expor quando ele precisa ir atrás do resultado. Ou até quando não precisa, quando tá empatando, até quando tá ganhando o jogo. O início da passagem do Milito aqui, depois daquele início mágico que ele enfileirou 10 jogos sem perder e tal, quando começa a patinar, e principalmente naquela fase de muitos desfalques no Brasileirão, quando a gente perde vários jogos, derrotas duras, o grande problema do Milito, na minha opinião, naquele momento era expor o time demais até quando não precisava, né? Colocava o time pra frente de um jeito meio bizarro, assim, volantes na área o tempo inteiro, e lateral vai, e o outro vai também, e o Galo tomava muito lance de transição. O Galo melhorou nesse aspecto. Hoje é um time mais organizado, inclusive para ir atrás de um resultado adverso, né? Para tirar essa desvantagem. Então, mesmo quando o time está perdendo, como foi o caso ontem, né? Até a hora do gol do Fausto Vera, o time consegue dar esse passo à frente para tentar ocupar um pouco mais o campo de ataque, criar um pouco mais, sem se desorganizar tanto atrás. Isso é um mérito do Milito e é normal que ele melhore nesse aspecto com o passar do tempo. O futebol brasileiro tem suas particularidades, é a primeira vez que ele trabalha aqui, né? Ainda não completou um ano de trabalho e, se Deus quiser, vai completar 1, 2, vai cumprir o contrato, e eu torço realmente para que o trabalho do Milito seja muito longevo no Galo. Eu falo sobre isso desde que ele chegou. Quem quiser procurar aí, tem um vídeo lá, que é um dos primeiros vídeos do canal, defendendo que a gente tem uma grande chance com o Milito de, enfim, ter um trabalho longevo de treinador, que é coisa raríssima no século do Atlético, mas é natural. Ele vai aprendendo, ele vai assimilando, e hoje é um time mais organizado quando precisa ir atrás, o que é ótimo, né? A gente já foi atrás de resultados algumas vezes recentemente, sem se desorganizar tanto, porque se você vai atrás igual um maluco e se desorganiza completamente atrás, a chance de você tomar 2, 3 é muito grande. Um jogo que eu posso citar isso aqui, que poderia mandar grande parte da temporada para o ralo, foi o jogo contra o São Lourenço lá na Argentina, né? Tomamos um gol. Se você sai igual um maluco, você vai tomar 2, 3, e aí você inviabilizou a classificatória, né?
mas a gente, de forma organizada, né, foi o ataque, chegou com aquele gol do Paulinho ao empate, e aí trouxe um resultado bom para BH e classificamos com o gol do Batalha. Então, é um mérito do Milito, é algo que o time vem melhorando ao longo da temporada, e ontem foi mais um exemplo. O Galo fez o que ele pediu, saiu um pouquinho mais, começou a agredir um pouco mais o Fortaleza, sem virar uma bagunça atrás, porque era tudo que o Fortaleza queria, que o Galo se desorganizasse totalmente para explorar as costas do Mariano, com o Marinho, por aí vai. Não foi o que aconteceu. De toda forma, o Fortaleza cresceu no jogo nesse momento, né? Teve uma jogada do Moisés ali aos 31, que ele leva em velocidade, depois de um erro do Paulo Vitor, inclusive de passe no meio, ele leva em velocidade, tira do Igor Rabelo e finaliza de fora sem muito perigo. Logo depois, aos 37, tem uma finalização do Lucero, né? Aos 37, que ele também consegue finalizar, mas a bola também não vai na direção do gol. Depois tem uma chance, essa sim um pouco mais clara, uma jogada que o Fortaleza constrói pelo lado direito com o Hércules, cruza rasteiro e o Lucero tenta uma finalização de letra, a bola passa perto do gol do Everson. Ali o Fortaleza tinha volume e tentava, claro, chegar ao 2-0, aproveitando esse momento de fragilidade do Galo ainda, mais ou menos, né, nocauteado, vamos dizer assim, pelo gol. E o Paulo Vitor claramente sentiu o lance do gol, né, o lance do erro dele no gol. Tem até um outro momento que dá para ouvir o Milito com clareza, o Milito falando, vamos Paulo, vamos, falando com ele para ele dar uma ligada no jogo, porque ele estava meio desligado realmente. Um jogador que joga na proteção do meio campo não pode ficar desligado, porque ele perdeu uma bola ali. É o que eu falei, não há organização tática que suporte esse tipo de coisa, né? A principal chance do Fortaleza para fazer o 2-0 para mim foi essa tentativa de letra ali do Lucero. E eu vou te dar a letra agora para você, olha o gancho, hein? Para você não perder a chance de fazer um ótimo plano odontológico com a Confiax. O QR Code está na sua tela. Confiax, que é plano de saúde, que é seguro para o seu carro, para sua moto, seguro para o seu equipamento eletrônico. Consórcio é também plano odontológico. Então vai lá para deixar o seu sorriso bonitão, sem gastar muito. Tem plano individual, tem plano para você e sua família. Você vai ser muito bem atendido. Condições especiais para você que é inscrito no canal do Frossar. O QR Code está na sua tela. Entre em contato com o time Confiax e faça o orçamento do seu plano. Combinado? No finalzinho do primeiro tempo ainda tem o lance do Igor Gomes, né, que o Bruno Fux faz o lindo lançamento, já citei, mas só colocando na cronologia aqui, o Fux faz um lançamento primoroso para o Igor Gomes, que chega solando a bola, tentando colocar no cantinho, ela tira uma tinta da trave do gol do João Ricardo. Infelizmente seria ótimo o Galo empatar ainda no primeiro tempo, organizar no segundo tempo, voltando já atrás do empate, mas não foi o que aconteceu. O time volta com a mesma formação. Eu até achei que o Milito poderia tirar o Paulo Vitor no intervalo, mas o Milito já mostrou que prefere conversar, corrigir e não mudar. Raramente ele muda o time no intervalo, né? Raro. Geralmente ele espera algum momento do segundo tempo para mexer. E mesmo Paulo Vitor tendo feito mal o primeiro tempo, corrigiu um pouco no segundo, melhorou no segundo, é bem verdade, mas depois de um primeiro tempo ruim dele, o Milito manteve a estratégia inicial e a formação inicial para começar o segundo tempo. E começa muito bem. O Fortaleza começa o segundo tempo um pouco desligado. Esse tipo de situação, tá, gente? De apagão, o time dá uma desligada, tá ganhando o jogo e dá uma apagada e do nada toma uns gols nada a ver, como foi realmente. Por exemplo, né, agora Galo e Vitória, o Galo tinha 2-0, dá uma desligada no segundo tempo, toma 2 gols e fica no empate. Esse tipo de coisa acontece com o time dos outros também, não é só com o nosso, não, é futebol. O Fortaleza volta um pouco desligado e o Galo em 2 minutos tem 2 chances claras de gol. Com segundos o Galo consegue uma trama bonita ali, o Vera abre pro Allan Kardec, a bola o Kardec leva e finaliza cruzado, né? E o João Ricardo faz a defesa. Não foi aquele lance de perigo, mas já foi uma chegadinha ali para assustar. E logo depois, com 2, tem o lance do gol. O Palácios com bastante espaço pelo lado esquerdo, a bola entra para ele naquele corredor, ele faz o cruzamento perfeito, assistência realmente. E o Fausto Vera faz um gol de camisa 9, né? O cabeceio do Fausto Vera é de camisa 9, posicionamento certinho, movimento certinho no canto. O João Ricardo se estica todo e não consegue chegar. Eu acho que é um gol que deu uma certa justiça para o placar, porque a gente tomou o nosso gol num erro individual. A gente teve chegadas, teve a bola na trave do Saravia, teve a bola solada do Igor Gomes, então é claro que o Fortaleza teve chegadas também, mas assim, naquele momento do jogo ali, o 1-1 já era, na minha opinião, o resultado mais justo e o gol do Fausto Vera trouxe justiça ao placar. Fausto Vera, inclusive, que a gente precisa elogiar, né? Vem numa crescente muito interessante. É claro que essa crescente não vai ser assim, né? Não vai ser uma linha perfeitamente linear ali. Ela vai ter altos e baixos. Tem um jogo que ele vai muito bem, o jogo que ele vai um pouco abaixo, muito bem, mas fato é que se você pegar uma média, ele está num crescimento de desempenho muito interessante. É um jogador que o Milito confia muito, já trabalhou com ele na Argentina, enfim.
sabe, das qualidades que eu já critiquei muito no início da passagem, não estava gostando, mas agora sim tem se mostrado um volante muito interessante, foi coroado com o gol do empate. O Galo melhora, segue tentando ali agredir para buscar o gol da virada, né? O Milito falou na coletiva, né, que o time foi para ganhar o jogo, e isso é normal do Milito. Eu nunca vi o Atlético com ele ir para um jogo pensando em empatar, já vi o time ir defensivo para não se expor demais e tentar um golzinho ali numa bola parada, num lance de transição, como foi, por exemplo, com o São Paulo no Morumbi, com o Fluminense no Maracanã, que acabou não dando certo, perdemos o jogo e revertemos em casa. Mas ir para o jogo, se pensar assim, esse time veio para empatar o jogo, nunca vi, não foi o caso. O Milito queria ganhar o jogo mesmo com o time reservão contra o melhor mandante da competição, na casa deste melhor mandante da competição, né? Logo depois do gol ali, aos 10, aos 12, o Atlético tem algumas chegadas pelo lado direito, né, especialmente com o Alisson indo para cima, jogador que eu sempre elogiei muito a personalidade que tem para jogar. Ele tenta o diferente, jogador para jogar ali tem que tentar o diferente, tenta uma pedalada, tenta realmente um contra um, tenta passar, e isso é muito importante. O jogador para jogar ali, para dominar e tocar para trás não faz o menor sentido. Ali é o espaço que o cara tem que quebrar a linha, e o Alisson tenta. É claro que é um tipo de jogada muito difícil, o marcador não vai deixar você passar, o normal é isso. Né? Então o cara tem que tentar, para se de 3, 4 tentativas ele passar uma e gerar uma chance de perigo, tá ótimo. Em uma delas, ele tenta um drible ali, acaba sofrendo uma falta dura, e o jogador do Fortaleza, que eu não vou lembrar agora quem foi, vai lá xingar ele, a bola fica com o Galo na sobra com o Saravia, poderia ter a vantagem, e o Saravia é perfeito no lance. Faz o gesto, não quero a falta, dá a falta lá, né? Não quero a vantagem, perdão, dá a falta lá. E aí o juiz vai lá, dá a falta e dá o amarelo pro jogador do Fortaleza, e o Saravia vai lá defender o Alisson, né? Que o Alisson tá no chão e o cara que fez a falta nele pisou no Alisson, tá lá xingando o Alisson. Então o Saravia foi perfeito ali, defendeu um atleta mais jovem, e a falta ali era um lance de mais perigo do que a vantagem. Não foi uma vantagem que ele tava seguindo a direção do gol, a bola foi para trás. Eu sinto falta disso em alguns momentos, cara. Teve um jogo aí pra trás, eu não vou lembrar qual, foi um jogo na Arena, MRV, que o Atlético sofre uma falta clara na entrada da área, a bola fica no pé de um jogador nosso, eu não vou lembrar o jogo, eu não vou lembrar quem é, talvez você que esteja assistindo aí lembre disso que eu tô falando aqui. Era lance pro jogador parar a bola e fazer assim, ó, não quero dar a falta, porque o juiz fez o gesto da vantagem. Tem hora que é melhor a falta do que a vantagem. Vantagem é, pô, a bola sobrou no outro jogador que tá indo na direção do gol, aí beleza, deixa seguir, mas não era o caso. E eu acho que falta isso em alguns momentos, que foi o que o Saravia fez ali, perfeito. A falta foi batida, salvo engano, pelo próprio Alisson, pegou na parte de fora da rede e infelizmente não entrou. Logo depois, cara, aos 13 minutos tem a expulsão do Marinho. Eu tava em react, como eu falei, e eu confesso que no primeiro momento eu achei exagerada. Eu falei, uai, mas ele deu uma peitada, vai ser expulso e tal. Não tinha visto ali um movimento de agressão. Depois o lance fica claro, né, vendo o replay. Primeiro que o Palácios faz uma falta forte ali, que é para amarelo, ele tomou amarelo no lance, para mim correto, tá suspenso inclusive, não joga no próximo jogo do Galo no Brasileiro, sei lá se jogaria também, porque saiu, sentiu na panturrilha, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas toma o amarelo para mim é bem aplicado. E o Marinho depois, não é que ele dá uma peitada, tipo um encontrão só, ele faz a alavanca, é uma peitada meio que ombrada ali, e ele bate o rosto no rosto do Palácios, né? É uma agressão, cara. A agressão não precisa ser só soco, chute, pontapé, tem como se agredir com o ombro, com o peito, com o rosto, né? Então, lance de vermelho bem aplicado, na minha opinião. Marinho ficou louco, reclamou meia hora para sair do campo, etc. Né? A torcida fica maluca, e aí torcida, quando tem um jogador expulso, é muito engraçado, né? Depois eles ainda tiveram outro na reta final do jogo, e a torcida do Fortaleza, a partir das expulsões, cara, o jogador do Atlético fazia uma falta normal no meio do campo, os caras, vai expulsar? Não, não, né? Porque não é lance para expulsão, mas o lance do Marinho muito bem expulso, e ali o Galo ficava com um jogador a mais, o Fortaleza que se defendia num 4-4-2 também, a exemplo do Galo, passou a se defender num 4-4-1, né? Deixou só um jogador solto no ataque, mantendo as duas linhas de 4 ali bem posicionadas. O Atlético dá uma crescida no jogo natural, tem um lance, inclusive, pouco depois, que a bola fica com o Fausto Vera na entrada da área, ele finaliza e leva bastante perigo, mas não entra. O Galo já mostrava ali a intenção cada vez mais clara de virar o jogo. O Galo, naturalmente, tentava ficar mais com a bola, tocar mais a bola, né? Valorizar a posse, que é o que você tem que fazer quando você tem um jogador a mais, rodar e achar o espaço.
É matemática básica, são 11 contra 10. Na linha são 10 contra 9. Então alguém vai estar livre sempre, né? Alguém vai estar sem marcação. É você ocupar o campo de ataque, tocar a bola, achar esse alguém, né? Se é um zagueiro, você entra na bola no zagueiro, deixa ele avançar até alguém tentar marcar ele, vai ter um outro cara livre, achar o espaço dessa forma, progredir em campo. Não é tão simples quanto parece assim também, porque as duas linhas de 4 estavam lá e ainda tinha um homem na sobra, né? Então, claro que facilita, mas não é essa coisa, os caras estão com a menos, é só você entrar tocando, vai fazer o gol. Não é tão simples assim, mas melhorou. O Atlético tentava, progrediu, o Palácio sentiu, né, sentiu a perna e fez o gesto claro pedindo para sair, e aí o Milito coloca o Caio Maia no jogo. Primeiro bom sinal dele ter colocado o Caio Maia e não o Scarpa, que ele poderia ter colocado o Scarpa tranquilamente, poderia até inverter o Alisson de lado ou deixar o Scarpa pela esquerda mesmo, da forma como ele quisesse, né, naquele momento. E ele coloca o Caio Maia, garoto, aliás, deixar registrado aqui um abraço para toda a família do Caio Maia. Eu vi o vídeo, né, dos familiares dele emocionados ali no momento que ele entrou no jogo. Isso é muito legal, são histórias espetaculares. Toda a sorte do mundo pro menino, que entrou muito bem, fez um ótimo jogo dentro das possibilidades. É claro que vai entrar um pouco ansioso, tem uma bola que sobra para ele dentro da área que ele finaliza meio que do nada em cima do jogador adversário, mas é normal, esse nível de ansiedade é normal, mas entrou muito bem, cara. Personalidade, velocidade, indo pra cima, tentando as jogadas, fez uma jogada de linha de fundo que ele cruzou, que foi uma das chances inacreditáveis que o Galo perdeu, que o Scarpa não consegue finalizar, salvo engano é o Bruno Pacheco que tira quase que em cima da linha. Então, legal o fato de o Milito não ter colocado o Scarpa naquele momento, né, para preservar um pouco mais, e de ter dado chance ao garoto Caio Maia, que entrou com personalidade máxima, máximo desejo de sucesso para ele durante a carreira, que seja uma carreira abençoada e que tenha muitas alegrias com a camisa do Galo e, claro, na sequência da vida dele. A saída do Palácios, obviamente, deixa claro que o Milito fez certinho de preservar todo mundo, né? Imagina se joga um Scarpa da vida e se a imagem do final do jogo fosse o Scarpa sentado no banco com gelo na panturrilha. O que a gente ia pensar? O tanto que a gente ia xingar o Milito. Então, a prova que ele fez certo é aquela imagem, né? O próprio Fael Lima postou isso lá no Twitter, né? A prova que foi o correto poupar os titulares em uma foto, que era lá o Palácios sentado no banco de reservas com gelo na panturrilha, certinho. O Caio Maia entrou ocupando o espaço do campo que o Palácio já ocupava, pelo lado esquerdo, teve uma bola cruzada para ele, que ele não consegue cabecear bem, ele na área, um lance muito difícil também. Depois o Atlético começa a enfileirar chances até ter a segunda expulsão, né? Teve uma falta frontal também, uma falta no Igor Gomes, que o próprio Igor Gomes bate e a bola sobe, e o Atlético tinha volume cada vez mais até chegar no momento da expulsão do Fortaleza, e virou realmente um festival de chances criadas e infelizmente não convertidas até o fim do jogo. Entraram o Robert e o Gustavo Scarpa, e a expulsão do Tinga, né, o segundo jogador expulso do Fortaleza, foi aos 37. Você vê, 37, você ainda tinha 3 mais 5, 8 minutos, mais acréscimos que foram 12. Então você jogou 20 minutos, né, com 2 jogadores a mais, e infelizmente não conseguiu aproveitar. E foram 20 minutos de sufoco total, né, o Atlético sufocando o Fortaleza, né, cara? Primeiro lance da expulsão é um lance interpretativo. Eu acho que é um lance discutível, não é um lance óbvio de expulsão como é o lance do Marinho, na minha opinião. Por quê? Primeiro dar o mérito aqui pro Robert, pro lançamento lindo pro Caio, né, o lançamento de camisa 10 mesmo, pifando o jogador nas costas, né, aquela bola que vai na diagonal, já no ponto futuro, aproveitando o espaço nas costas do defensor, e o Caio Maia consegue ganhar na velocidade. Aliás, o Milito destacou a velocidade dele na entrevista coletiva e chegar na frente do Tinga. O ponto é que o domínio do Caio não é aquele domínio tão orientado na direção do gol. Ele não faz um domínio tão bom assim, ele domina, a bola meio que vai pro lado. Então, assim, não existe mais, antes que alguém fale, pô, mas era o último homem, essa regra já caiu, tá? Não tem mais essa, é o último homem, tem que expulsar. O que existe é a tal da chance clara e manifesta de gol. Então, assim, aquela ação do Tinga, que é faltosa, obviamente, foi falta no mínimo para amarelo, isso aqui não tá em discussão. Mas aquela ação do Tinga ali foi uma ação que interrompeu uma chance clara e manifesta, considerando já o domínio do Caio, que existe antes da ação dele, é algo a ser discutível. Não acho absurdo o vermelho, como também não acharia absurdo se ele tivesse dado o cartão amarelo, né? Mas, de toda forma, foi falta clara, e o Scarpa bateu e tentou ali uma cobrança por baixo da barreira, né? Uma cobrança rasteira, e o João Ricardo fez a defesa. E aí, realmente, se olhava no termômetro, se olhava no termômetro, certamente estava quente, né? Porque Fortaleza é sempre muito quente, mas se olhava no cronômetro
e via que você tinha 37, 38 e muito jogo pela frente, com 2 expulsões que demoram até o cara sair, ou seja, já prevendo um acréscimo longo, você fala, cara, vai dar tempo de virar, não é possível, chance para virar o Galo vai ter. 2 a mais, 2 a mais realmente fica uma parada muito fácil, no sentido de encontrar espaço, são 2 jogadores a mais, que você tem 2 jogadores sem marcação. É ocupar o campo de ataque, já tinham entrado o Robert e o Scarpa, mais à frente entrou o Otávio, é ocupar o campo de ataque e, né, cercar o máximo possível, mas com inteligência. Não é para ficar rifando bola, não é para ficar cruzando bola de todo jeito na área, porque o goleiro vai sair e vai ficar com ela. Não é para ficar finalizando bola aleatoriamente fora da área, que a chance de fazer um gol de fora da área tendo 2 a mais é a mesma de fazer um gol de fora da área tendo 11 contra 11, é a mesma, tem que ser um chute lindo, ou o goleiro tem que falhar, então assim, não tem por que se arriscar essa jogada, né, na minha opinião. É tocar a bola, achar o espaço e chegar até o gol adversário. O Galo tomou algumas decisões erradas, e tomou algumas decisões certas em algumas jogadas que, infelizmente, por detalhe, não conseguiu fazer o gol, né? Foi um festival mesmo, eu tenho até que pegar aqui a colinha, cara, para lembrar de todos os lances que eu anotei. Ah, um detalhe. Fortaleza fez um 4-4-0 nesse momento. Lembra que eu falei que o Fortaleza tinha feito um 4-4-1, né? 2 linhas de 4, deixando só um homem solto na frente depois que teve o Marinho expulso? Perdeu mais um jogador, fez um 4-4-0, 2 linhas de 4 e é isso aí, rezar para terminar o jogo. Foi até engraçado que o Kaiser, o atacante Renato Kaiser, entrou no jogo aos 31 ali e saiu aos 40, porque o Vojvoda colocou ele no jogo quando o Fortaleza ainda tinha 10, né, um jogador só expulso, e ele perde mais um, ele, cara, eu vou ter que tirar meu atacante para colocar 2 linhas de 4 só, e o Fortaleza no final estava totalmente desorganizado, né, vários jogadores fora de posição, na zaga tinha jogador fora de posição, na lateral tinha. E então, assim, era um cenário propício para o Galo aproveitar, mas não aproveitou. A chance que eu lembro aqui, que eu anotei, ó. Teve a cobrança de falta do Scarpa, que eu citei. O próprio Milito grita para os caras 12 minutos quando o árbitro dá o acréscimo, porque é muito tempo, cara. Teve uma bola de escanteio que o Scarpa cruza, ela fica viva na área, parece que alguém vai arrematar, os caras conseguem tirar. Virou realmente totalmente um ataque contra a defesa aí nesses últimos 12, 10 minutos. Teve mais uma chance inacreditável aos 50, que foi a que eu falei, que o Caio faz uma jogada pela esquerda de linha de fundo, cruza, e o Scarpa não consegue finalizar, o Bruno Pacheco corta. Teve a chance para mim mais clara que do Robert e do Caio Maia, que não tem como não falar que o Robert tomou a decisão errada, o que não significa também crucificar o garoto. O Robert é um cara que veio para o Galo emprestado, do Atlético, está no ápice da carreira até aqui, pelo menos, sem dúvida nenhuma. Praticamente não joga, teve pouquíssimos minutos na temporada com o Milito, entrou bem no jogo, entrou muito bem no jogo, deu o passe, inclusive, que gerou a expulsão no lance com o Caio Maia, um jogador que claramente tem visão de jogo, um cara que sabe tratar a bola naquele setor do campo. Só que naquele lance, aos 51, a bola fica com ele na entrada da área, um lance que o Rabelo tá lá na área, né, protege para a bola passar, tirando a chance do jogador do Fortaleza chegar na bola. A bola chega para o Robert e o Caio Maia está completamente livre na esquerda, né? Se é um jogador mais experiente, a porrada aqui seria mais forte. Seria, cara, não pode, jogador profissional, o cara tem que pensar no time, não pode ser individualista, querer chutar aquela bola. Quando você coloca o contexto na equação, o cara não tem chance nenhuma, um gol ali podia mudar a carreira do menino que quase não joga, entrou bem no jogo, se faz o gol é para sacramentar isso. Você tira um pouco o pé nessa crítica, de toda forma, a decisão que ele tomou foi ruim, né? Uma coisa é defender porque ele entrou bem, porque, claro, o jogador tá louco para fazer um gol, para ver se muda alguma coisa no cenário dele no Atlético e tal, isso tudo existe. Mas a decisão foi ruim, a bola óbvia era a bola no Caio, que estava totalmente livre, pedindo a bola pela esquerda e ficaria cara a cara, e aí você transfere a responsabilidade para outro menino, que poderia perder também. Como eu falei, entrou bem, mas ansioso em algumas jogadas, é do jogo. O Robert poderia rolar certinho a bola para ele, poderia jogar a bola na arquibancada. E aí a gente estaria falando a mesma coisa que eu tô falando do Robert sobre o Caio, né? Pô, é menino e tal, beleza, entrou bem, mas perdeu o gol. Mas não foi o caso. Quem tomou a decisão errada foi o Robert, então é isso. É menino, entrou bem, beleza, mas tomou a decisão errada. Infelizmente o Galo não fez o gol na jogada. Depois teve um lance que o Otávio arriscou de fora, e eu sou contra nesse tipo de situação, é você perder minutos e a bola vai para a linha de fundo, e o goleiro vai demorar 1 minuto e meio para bater o tiro de meta, e rodar a bola e tentar chegar na área de outra forma, para mim é mais inteligente, mas acabou não acontecendo. E ainda teve mais uma no finalzinho, né, que o Robert também lançou o Caio Maia, aí sim ele fez o lançamento para o Caio Maia, que infelizmente chutou para a defesa do João Ricardo, na sobra o Robert finaliza também, a defesa do Fortaleza consegue tirar, ali foi praticamente a última chance do jogo, o juiz até deu mais um de acréscimo, para mim tinha que dar mais 2, porque nesses 12 minutos parou muito, é o acréscimo do acréscimo, ele deu só mais um, mas de toda forma
Foi assim que terminou o resultado mesmo, 1-1. Cara, o Galo consegue um bom resultado, é impossível a gente ficar cornetando esse 1-1 aqui, meu Deus, que resultado péssimo, porque não foi. É um ótimo resultado, longe de mim cornetar esse 1-1 contra o melhor mandante do Brasileirão, fora de casa, com um time totalmente reserva. Não vou ficar reclamando, é claro que fica essa sensaçãozinha de frustração por essas chances criadas, porque a gente poderia ter saído de Fortaleza com a vitória, produzimos para isso, especialmente depois das expulsões, mas está tudo certo, ninguém contava, a verdade é essa, ninguém contava com ponto lá de Fortaleza nesse jogo, considerando o time que foi a campo. Todo mundo já imaginava que a derrota era o resultado mais provável para esse jogo, então ótimo resultado e que nos permite agora focar 100% de energia nos jogos do mata-mata, né? Nos jogos de Copa do Brasil e de Libertadores, principalmente o jogo contra o Vasco da Gama já no sábado, o jogo da volta da semifinal. Estaremos lá em São Januário, tá? Tô indo amanhã para o Rio para acompanhar esse jogo. E o Atlético está a um empate, né, de avançar à final da Copa do Brasil e depois focar totalmente na semifinal da Libertadores contra o River Plate. É isso, jogo analisado, passar, não é para ficar deixar para trás, não é para ficar remoendo também esse resultado. 1-1 foi bom e trouxemos um ponto de Fortaleza. Vida que segue, foco total nas Copas. Se você gostou dessa análise, deixe o like nesse conteúdo. Mais uma vez peço essa moral. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.